Nós estaremos meditando hoje do versículo 1 até o versículo 6, nossa exposição bíblica, onde Deus com certeza falará ao nosso coração. Evangelho de João, capítulo 1, e a partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Queridos, a palavra do Senhor aqui nos destaca coisas profundas que toca na eternidade, que diz respeito à sublimidade e ao mistério da eternidade em relação à pessoa de Deus e em relação à pessoa de Jesus Cristo. Queridos, os evangelhos, os 4 evangelhos, eles têm algumas semelhanças e coisas distintas. Por exemplo, o Evangelho de Mateus destaca ou enfatiza o caráter de um Jesus rei, daquele que é rei, daquele que tem todo o poder sobre a sua mão, sobre a sua vida. O Evangelho de Marcos apresenta o ministério de Jesus como um Jesus servo, aquele que atende ao povo, aquele que serve ao necessitado. Temos também o Evangelho de Lucas. Lucas escreveu aos gregos, e lhes apresentou Jesus como Filho do Homem, como aquele que é um Salvador compassivo. E aqui, no Evangelho de João, ao qual nós acabamos de ler, ele relata Jesus como aquele que é o Filho de Deus, aquele que... o Evangelho de João ele traz uma característica interessante, porque a todo momento, ou em várias passagens aqui nesse Evangelho, ele traz uma espécie de dualidade. Tipo, por exemplo, luz e trevas, Deus e homem, pai e filho. E ele fica nessa dualidade interessante, é uma didática que o apóstolo João escolheu escrever e apresenta Jesus aos judeus, ou tanto é um livro tanto para judeus quanto para gentios. E sobre esse livro que eu quero falar com vocês a partir de hoje. E os três, porque existe uma diferença interessante. Os 3 primeiros evangelhos descrevem acontecimentos da vida de Cristo. João, ele meio que dá o significado desses acontecimentos. Os 3 evangelhos dão ideias, apresentam fatos. E o Evangelho de João muitas vezes traz a significação de cada um deles. Por exemplo, os 4 evangelhos relatam a ocasião em que Jesus multiplicou e alimentou os 5.000, por exemplo. Mas somente João registra o sermão do pão da vida, proferindo logo depois do milagre no qual Jesus interpretou ao povo o que havia feito. Então, no Evangelho de João, ele traz essa proposta de interpretar, de dar significado a tudo aquilo que diz respeito aos feitos de Jesus. E falando do versículo 1, nós temos aqui algo interessante. Leia comigo, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quero frisar em primeiro lugar aqui esse primeiro ponto, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo. E essa expressão descreve para nós, é uma espécie de descrição da vida de Cristo na eternidade. Esse verbo aqui, nossa tradição como cristã vai entender aqui que no princípio era o Verbo, como no princípio o verbo aqui significaria Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui daria esse significado de o verbo aqui entenda como Jesus. E no princípio era o Verbo. Ele já existia, queridos, antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo começasse, antes que toda a existência humana viesse
a ter seu início, Jesus Cristo, ele já existia, ele era o Verbo, ele era aquele que estava desde o princípio. Porque F.F. Bruce nos diz algo interessante, queridos. Vai dizer que em Gênesis capítulo 1 e versículo 1, no princípio inicia a história da primeira criação. Gênesis 1, temos aqui a história da primeira criação. Já aqui a expressão inicia a história da nova criação. Né? Nas duas obras da criação, o interessante aqui, queridos, é que o agente é a palavra de Deus. Tanto na criação, tanto nesse verbo aqui, no princípio aqui, a criação, ou o seu máximo aqui é Jesus Cristo, é a palavra de Deus que dá significado a toda essa existência, é a pessoa de Deus que dá exatamente também no princípio ali de Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Antes, queridos, que começasse todas as coisas, tempo, espaço e matéria, espaço, tempo e matéria, no princípio já existia o Verbo já era eterno e infinito, o Verbo já era presente. Jesus Cristo, ele é aquele que vem antes de tudo. Assim como nossas palavras, queridos, revelam a outros o que se passa em nossa mente, aquilo que a gente fala, aquilo que você fala, principalmente quando está com raiva ou quando está triste, revela muito, fala muito sobre nós. De igual modo, também Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra de Deus que nos revela a mente e o coração de Deus. Até Jesus Cristo disse isso em João capítulo 14, versículo 9. Ele diz: quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, queridos, se nós queremos ver a glória de Deus, se nós queremos entender a mente e o coração de Deus, devemos olhar para Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que fala de fato em relação à pessoa de Deus. No pensamento filosófico grego, irmãos, o logos, né, o verbo aqui, era usado em relação ao princípio racional, o princípio da mente, ou a mente que regia o universo. No pensamento filosófico grego, eles entendiam aqui que é o princípio, que o verbo aqui, a palavra em grego, né, ela vai dar a ideia de logos, era unicamente aquele que regia o universo. Temos também no pensamento hebraico, o verbo de Deus era sua autoexpressão ativa, a revelação de si mesmo para a humanidade, através da qual uma pessoa não só recebe a verdade a respeito de Deus, mas se encontra com Deus face a face. É como se o apóstolo João, ao escrever isso aqui, e o pensamento hebraico, eles poderiam entender da seguinte forma, que esse verbo aqui era a sua autoexpressão ativa, era Deus face a face, era a autoexpressão de Deus a respeito de Deus, mas que fazia com que as pessoas se encontrassem face a face com Deus. O verbo aqui era aquele que dava acesso ao face a face com Deus, era aquele que dava acesso à verdade a respeito de Deus. E essa pessoa é Jesus Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o texto continua, e veja comigo ainda o texto. A segunda expressão diz: e o verbo estava com Deus. Essa segunda expressão aqui, queridos, o verbo estava com Deus. Em primeiro lugar, eu vou explicar de uma forma ilustrativa. Imagine você, assim como o sol nunca esteve sem brilho, Deus nunca esteve sem Jesus. E aqui tocamos em um ponto que diz respeito à Trindade. E antes que um está intrinsecamente interligado com o outro. Antes que, ou assim como o sol nunca esteve sem seu brilho, Deus nunca esteve sem Jesus. Um nunca esteve sem o outro. O que caracteriza o sol é o seu brilho também. Uma das composições, ou uma das coisas que fazem o sol ser o sol, é o seu brilho. E uma das coisas que fazem Deus ser Deus é a pessoa também de Jesus Cristo. E eu não estou querendo dizer aqui que um é o quebra-cabeça e um completa o outro. Os três são unicamente satisfeitos, são unicamente completos por si só. Um não é o outro e
E Jesus Cristo não é o Pai, nem o Pai é o Filho. Mas um nunca existiu sem a presença do outro. Assim, queridos, como os raios do sol aquecem a terra, Jesus Cristo aquece os corações humanos. Talvez você está assistindo esse vídeo hoje e o que eu quero dizer para você é que Jesus Cristo é aquele que pode aquecer o seu coração. Seu coração talvez frio, gelado, angustiado. Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que reflexa, que traz o reflexo da pessoa de Deus para a sua vida, para a minha vida e que pode aquecer os nossos corações. Ao mesmo tempo, queridos, que o Verbo é distinto de Deus, é igual a Ele, pois é da mesma substância. Eles são distintos, mas estão em pé de igualdade. O Pai não é maior do que o Filho, nem o Filho é maior do que o Pai. Eles estão em pé de igualdade, eles são como se fosse um exemplo que eu gosto de usar de uma pizza. Digamos que você tem uma pizza de 3 fatias. E essa pizza, ela estará com 3 fatias milimetricamente iguais. E o que acontece? É uma única pizza, porém em 3 fatias, feitas da mesma substância, feito do mesmo sabor, feito da mesma massa, da mesma essência, tem o mesmo gosto. Assim é a Trindade. Eles são da mesma substância, eles estão em pé de igualdade, porém eles não são um só. Não é um quebra-cabeça que montando gera um Deus, não. Eles são 3 e isso é um mistério. Isso é um dos mistérios da fé. Eles são 3 e ao mesmo tempo são um. E isso aqui é algo inexplicável, mas nós, pela fé, podemos chegar a crer nisso. Eles viviam em uma comunhão, queridos, de amor inimaginável. Antes que tudo viesse a existir, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo em uma comunhão extrema, ao qual talvez nós só vamos desfrutar, só vamos entender um pouco mais disso quando chegarmos na eternidade, quando estivermos no céu com Deus. Mas o Verbo estava com Deus, sempre esteve. O Verbo não foi criado. Jesus Cristo, Ele não foi criado, queridos. Ele sempre existiu. Ele sempre esteve com Deus. E temos aqui também outra expressão, que é no final do versículo 1 ainda, que diz: e o Verbo era Deus. E isso aqui, mais uma vez, nos atesta o seguinte, que Ele mesmo é Deus, coigual com o Pai. Ele mesmo é Deus, coigual com o Pai. Não existe essa diferenciação. O Verbo, o apóstolo João aqui é enfático, ele diz: e o Verbo era Deus. Não existe isso de que ele não era Deus, ou como tem algumas seitas ou alguns pensamentos hoje, onde diz que o Verbo não era Deus. Sim, o Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. João inicia esse texto, esse livro, botando pegado. Ele apenas não caracteriza Jesus como um mestre moral, como um mestre maior. Ele caracteriza aqui Jesus como o próprio Deus. E nós, irmãos, devemos retomar isso, que Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o próprio Deus. Numa só sentença, meus irmãos, o primeiro versículo do Evangelho de Jesus declara a eternidade, a personalidade e a deidade de Cristo. Ela, em um versículo só, João vem em uma profundidade absurda, em uma profundidade impressionante. E ele, queridos, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, ele é o resplendor da sua glória. O que significa ser o resplendor da glória de Deus? Ninguém, queridos, pode ver, em primeiro lugar, ninguém pode ver Deus. Ninguém, nenhum ser humano, nem desse lado da eternidade, nem da outra, pode ver Deus. O único brilho que nos chega de Deus é mediada para nós a partir de Jesus Cristo. Quer ver Deus? Você vai ver Jesus Cristo. Jesus Cristo disse isso: quem me vê a mim, vê ao Pai. Em segundo lugar, irmãos, Jesus Cristo é o esplendor da glória de Deus, porque Jesus é aquele que transmite a glória de Deus na vida de todo aquele que nele crê.
você quer ser um transmissor, quer receber a glória de Deus tem como ser implantada, tem como ser enxertada no seu viver, tem como ser colocada em você através da pessoa de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o acesso de Deus, o Jesus Cristo é Deus, é aquele que reflexa, que é o resplendor de Deus aqui nessa terra. Terceiro lugar, para esse mundo, queridos, de trevas, Deus enviou o brilho da sua glória. Aleluia. Para esse mundo de trevas, Deus enviou o brilho para iluminar esse mundo caído. Eu pergunto a você, se você se encontra em um momento de trevas, se você encontra-se nesse momento, no momento do seu viver, um momento triste, um momento de angústia, um momento de trevas, deixa eu dizer algo para você. Jesus Cristo, Ele é o brilho da glória de Deus. Jesus Cristo é o resplendor de Deus que pode unicamente vir até você e te abençoar. Versículo 3, algo que nós podemos meditar também aqui, diz assim o texto: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Queridos, nada veio a tomar a existência sem a presença de Jesus, sem a participação de Jesus Cristo, sem Jesus Cristo participar. Deus, de tudo que existe hoje, não há nada que tenha se originado a parte de Jesus. Jesus Cristo participou de tudo na criação. Jesus Cristo participou de tudo na existência humana. Jesus Cristo é o nosso Criador também. Ele é aquele que participou na criação. Ele é o seu e o meu Criador. Por mais que a humanidade, muitos de nós, ou muitos seres humanos, às vezes não queiram aceitar isso, mas Jesus Cristo é o nosso dono. Não existe 1 metro quadrado, não existe 1 centímetro qualquer na existência do mundo que Jesus não possa dizer: isso é meu e isso foi eu que criei. Queridos, para o mundo material e para aqueles seres criados que povoam o universo espiritual, Cristo é o agente criacional, tanto do lado físico, desse lado da existência, quanto do outro. Jesus Cristo, Ele é o agente criacional, é aquele que estava. Cristo é Deus, pois Ele é incrivelmente a segunda... Olha, veja comigo a segunda parte desse versículo. Sem Ele, nada que foi feito se fez. Sem a pessoa de Cristo, nada que foi feito se fez. Ele, tudo que chegou a existir dependeu também da pessoa de Cristo. Tudo que chegou a existir dependeu de Deus, na pessoa de Cristo também. E aqui o apóstolo João, ele está meio que rebatendo o gnosticismo sobre as heresias que nós estamos vendo por aí, né, que devemos protestar. Se nós vemos pessoas, se bater alguém à minha porta ou na sua porta e que venha dizer que Jesus Cristo não é Deus, isso é uma heresia e nós devemos rebater isso, porque o Cristo que a Bíblia fala, o Cristo que João está falando aqui, Ele é Deus sim. O Cristo que está escrito aqui, Ele é Deus. E nós devemos protestar se alguém pensar o contrário ou se alguém insinuar isso em relação à pessoa de Deus. Vamos seguir, temos aqui agora o versículo 4, leia comigo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Queridos, temos aqui outro mistério da fé, temos algo aqui bastante profundo para nós meditarmos. O texto diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Queridos irmãos, os seres foram criados. Já Deus, Ele tem vida em si mesmo. Deus é aquele que dá vida ao ser humano, mas Ele tem vida em si próprio, sempre teve. Deus é a abundância de vida aqui. O Verbo, queridos, não recebeu vida, Ele é a vida. Jesus Cristo não recebeu vida, Jesus Cristo não recebeu início na sua criação, mas Jesus Cristo, Ele sempre existiu, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo, eles três sempre existiram. Assim como existe luz, assim como existe iluminação natural, Jesus Cristo é a nossa iluminação espiritual, porque Ele tem autoridade para isso, porque Ele tem tudo que necessita para ser isso. Te pergunto, você
tem iluminação espiritual? Você, espiritualmente falando, está bem iluminado? Ou você, espiritualmente falando, você se sente em trevas? Se você se sente assim, eu quero te dizer, a resposta para isso é Jesus Cristo. Jesus, Ele é a nossa iluminação espiritual. Ele é a luz dos homens, versículo 4 que diz, era a luz dos homens. Ele é a luz dos homens, para iluminar todos. Sabe por que o mundo está tão perverso? Sabe por que existe tanta perversidade? Porque falta iluminação. E Jesus Cristo, Ele sim, é a iluminação de todo ser humano. Algo bastante interessante aqui também é que somente os filhos vão ser iluminados. Por que eu digo isso? Porque os que não são filhos não estão nem aí. Se você vê uma pessoa que está vivendo aqui nessa terra e não tem nenhuma predisposição em agradar a Deus e não tem nenhuma predisposição em fazer a vontade de Deus, não podemos considerar essas pessoas como filhos de Deus. Só é filho aquele que é obediente mediante a Deus. Aqui na terra não. Aqui na terra um filho pode fazer o que for e mesmo assim é considerado como filho. Mas no reino espiritual, para se tornar filho de Deus, é necessário ter uma postura de filho. É necessário, em primeiro lugar, ter um arrependimento, pois sem arrependimento não vai ter santidade. Sem santidade é impossível ver a Deus. O que acontece é justamente isso. Nós podemos nos tornar filhos de Deus. E se você vive uma vida nem aí para Deus, se você vive uma vida alienada de Deus, você não é filho de Deus. Os filhos de Deus, a Bíblia fala como são. Os filhos de Deus têm uma postura. Os filhos de Deus têm uma forma de viver. Eu te pergunto, você tem vivido como filho de Deus? De forma prática, porque de forma teórica não. De forma teórica muitos se acham filhos de Deus ou dizem que são filhos de Deus. Mas para ser filho de Deus, tem que ter a natureza divina em si mesmo. Tem que ter essa luz que ilumina. Tem que ter vida. E tem muitos que até que estão no meio do povo de Deus que não vive como se tivesse vida. Vive como se fosse morto. Porque o livro de Apocalipse, por exemplo, nos relata pura vida. Por exemplo, no livro de Apocalipse, no livro das revelações, o que nos espera é vida em abundância. O que nos espera, ou o que tem para nós, o que está escrito sobre nós é que tem um livro da vida. Tem um livro da vida, e existe lá água da vida, árvore da vida e coroa da vida. Então você vê uma intensa vida, é vida em abundância, meus queridos. E nós não devemos viver aqui nessa terra sem desfrutar dessa vida. Talvez você tenha vivido uma vida sem graça, uma vida sem emoção, porque na verdade não tem vida, mas você está morto. Mas em nome de Jesus, que hoje você se levante, que você tome uma posição de filho de Deus, para que haja em você essa abundância de vida, para que haja em você essa vida de verdade. Devemos ser assim, queridos. Devemos gozar, desfrutar da luz do mundo e tirar cada vez de nós as trevas. Nós vemos, meus queridos irmãos, que o mundo está envolto em trevas. O mundo das pessoas está em trevas. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que vivem uma vida sem caráter. Não tem caráter. Não tem um bom caráter, mas é de fato um mau caráter. Isso é só uma revelação de um mundo cheio de trevas. Nós hoje não podemos mais confiar. A confiança a cada dia tem acabado. Nós não temos bons amigos em quem podemos confiar mais. Assim está o mundo. Às vezes até as boas amizades se acabam por falta de confiança ou perda de confiança. É assim que está o mundo, envolto em trevas, movido pelo ódio. Existem pessoas que só falam o que fala, que só diz o que diz, que só vai para onde vai, ou só toma a atitude que toma, movido pelo ódio. Existem pessoas que até pregam na igreja, ou que até fazem eventos, ou que fazem alguma coisa supostamente para Deus, movido pelo ódio. E isso, irmãos, é pecado. Isso deve ser rebatido. E isso demonstra apenas uma vida cheia de trevas.
Existem pessoas que são mais da igreja do que de Jesus Cristo. Existem pessoas que estão mais envoltos naquilo que diz respeito a mecanismos religiosos, mas não tem um relacionamento íntimo e santo com Deus. Não tem um relacionamento com a pessoa de Deus. Não são filhos obedientes, mas são desobedientes. São pessoas que estão em trevas. E eu te pergunto, você está em trevas ou você está na luz? A luz de Cristo te iluminou. Porque, queridos irmãos, quanto mais escuro, quanto mais treva, mais desespero. Existem tantas pessoas que estão nesse exato momento desesperadas. E sabem por que estão desesperadas? Por falta da luz de Jesus. Por falta de uma luz para guiar o seu caminho. Existem também, queridos, falsas luzes. Existem luzes falsas. Falsas luzes. Primeira falsa luz, ou em primeiro lugar, o que eu tenho para falar em relação a falsas luzes? Porque, veja o versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. E que eles, diante da luz que é Jesus, as trevas têm que cair por terra. E quando é que eu estou sendo habitado por falsas luzes? Quando, queridos, o meu conhecimento é sem arrependimento. Quando eu conheço a palavra de Deus, mas em mim não existe arrependimento. Isso é uma falsa luz. Em segundo lugar, quando a luz supostamente não é prática, quando eu tenho iluminação, quando eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, mas eu não pratico nada disso. Isso é uma falsa luz, é uma iluminação que vai nos condenar, é uma iluminação que vai ser usada contra nós no dia do juízo. Uma falsa iluminação, queridos, é pensar que a luz de verdade só está em lugar fechado, só está dentro aqui da igreja. Não, nós podemos manifestar a luz fora dos templos, principalmente fora dos templos. Nós devemos ser sal fora do saleiro. Quando é que existe em mim uma falsa luz? Quando não ouço a sensação de falta de Deus. Quando não ouço que de fato preciso de Deus, ou quando essas vozes até estão dentro de mim, mas eu não tomo nenhuma atitude. Isso é uma falsa luz. E uma pergunta que nos surge: se a luz que é Jesus está em mim através do Espírito Santo, por que tomo tantas decisões parecidas com as trevas? Porque, apesar de ter Jesus Cristo, apesar de ter a iluminação da palavra de Deus, por que eu tomo tantas decisões das trevas? E a resposta para isso é por causa da nossa velha natureza, meus queridos irmãos. Eu fui enganado no meu batismo. Quando eu me batizei, me foi dito que o velho homem teria morrido, ou que o velho homem morreu. Mas só, meus queridos, que não. O meu velho homem nadou nas águas do batismo. O meu velho homem ainda permanece aqui e é uma luta constante que eu tenho que travar todos os dias da minha vida. Quanto mais, queridos irmãos, nós buscarmos a luz, mais as trevas vão se inquietar. Isso é algo natural. Por exemplo, nós temos o exemplo de Jesus. Jesus jejuou por 40 dias. E o que foi que aconteceu? As trevas se inquietaram. Logo depois do período de jejum, ele foi tentado pelo diabo. Isso, queridos irmãos, é uma lei natural da vida. Isso acontece com ou sem o diabo. Existem pessoas, irmãos, que estão dominadas completamente por as trevas. Por quê? Pela sua forma de viver. Existem pessoas que julgam até trevas quando não é trevas. Existem pessoas que dizem: fulano de tal está vivendo em trevas. E por esse fato, nós vemos que as pessoas estão envoltas em trevas. E um fato aqui interessante é, se você quer saber se você vive em trevas ou não, observe, meus queridos irmãos, o quanto do Espírito Santo existe em mim e em você. Observe quantas falsas luzes existem em nós. Veja se de fato em você existe luz. Veja se de fato em você existem os frutos do Espírito Santo. Se existir, isso é um bom sinal. Mas se em você falta frutos do Espírito Santo, isso significa que eu e você estamos envoltos em trevas. É assim, essa é a forma correta de julgarmos alguém ou julgarmos a nós mesmos se estamos vivendo em trevas ou não. É através da quantidade de frutos
do Espírito Santo que temos ou que falta em nós. No versículo 6, ele nos destaca algo interessante. Ele diz: havia um homem enviado por Deus cujo nome era João. Quantos, queridos irmãos, de nós não entendemos esse texto? Imagine só, depois de falar aqui de tanta luz, depois de falar aqui da pessoa de Deus, da eternidade, duas pessoas aqui da Trindade, ele enxerta agora um homem. 5 versículos depois. Por quê? Porque, queridos irmãos, nós como povo de Deus devemos continuar sendo aqui, hoje e sempre, a continuação da obra de Deus. Devemos, meus queridos irmãos, continuar sendo aqueles agentes de Deus aqui nessa terra. Veja, ele estava falando da luz que resplandece nas trevas, que as trevas não prevalecerão contra ela, e de repente ele muda de assunto, ele entra agora no homem, mas isso aqui não é mudar de assunto, é apenas continuar o assunto com outro personagem, e o personagem agora é João. E o personagem agora, no século 21, sou eu e você, meu querido irmão. Nós devemos dar sequência a essa obra divina. Eu e você devemos sequenciar, devemos continuar a boa obra que Deus nos conferiu e nos confiou. Para esse mundo caído, para esse mundo pecador, Deus enviou um homem chamado João. Deus enviou um homem chamado Jackson. Deus enviou um homem chamado você. Deus enviou uma mulher. Nós, queridos irmãos, somos a esperança desse mundo. Nós, queridos irmãos, Satanás é especialista em tentar apagar a nossa luz, mas as trevas não prevalecerão contra a luz. As trevas, irmãos, não prevalecem contra isso, porque isso é uma lei natural da vida. É tipo a espécie de um vagalume. Se um vagalume está lá em meio às trevas, se ele brilhar, vai fazer toda a diferença. E Deus quer que eu e você brilhe no meio das trevas. Como? Através dos frutos do Espírito Santo, através da benignidade, através da mansidão, através da temperança, através do domínio próprio, através dos frutos do Espírito, através da pregação do Evangelho. É assim que Deus quer que nós, queridos irmãos, os representemos aqui nessa terra. Cristo, irmãos, é para a alma dos seres humanos o que o sol é para o mundo. Se não fosse o sol, nós dificilmente conseguiríamos sobreviver. E se não fosse Cristo, nós também não podemos viver espiritualmente falando. Quantas pessoas estão morrendo? Devemos, irmãos, ser vagalumes de Deus aqui nessa terra. Devemos expressar a luz.